todos os canais de direita conservadores que nosso país tem hoje, eu acho que precisa começar a abrir esse espaço para que a voz política, através dos cristãos, comece a ganhar efeito no meio da sociedade. Estou aproveitando aqui esse nosso bate-papo, eu quero ouvir um pouquinho o pastor Edésio, falar um pouquinho da sua história, da sua família, da sua vida cristã, e aí a gente vai ganhando trecho aí no nosso bate-papo, pastor. Amém, amém. Pastor David, pastor Gabriel, pastor Dinho, né? Companheiro aqui de longa data. Nós temos tido, eu creio que uma missão pelo Brasil, né? Eu sou pai, sou casado com Ruth há 35 anos. Casei quando eu tinha 7 anos de idade. É. E nós temos três filhos, né? Ellen, Nicolas e Lavine. E nós cremos que Deus ele liberou uma bênção sobre a nossa casa, uma bênção na área política para o Brasil, né? Nicolas ele inicia como vereador lá em Belo Horizonte. Ele fica por 2 anos, depois ele vem candidato a deputado federal. Ele foi o segundo mais votado vereador de Belo Horizonte, depois o primeiro mais votado do Brasil como deputado federal. E Deus ele tem conduzido, né, aquilo que a gente já tem experimentado na prática. Quando nós falamos sobre política, a gente fala sobre governo de Deus aqui na Terra. Então é Amém. extremamente importante, pastor David, a igreja falar. Sabe, a igreja ela precisa se posicionar. Como igreja, né, nós sempre tivemos uma preocupação de estarmos posicionados. Eu me lembro que em 2011 nós fizemos um seminário na igreja, pastor Dinho, e estávamos falando sobre marxismo cultural. E naquela época, pastor Gabriel, ainda não era tão comum ser falado sobre isso nas igrejas. Eu me lembro que nós procuramos pessoas que já falavam sobre isso, né? Encontramos poucos, mas um dos que eu gosto de fazer registro, né? É professor Olavo de Carvalho, também o padre Paulo Ricardo, que na época ele já falava. Então, ou seja, a gente procurou já ir construindo uma base cristã com uma cosmovisão política voltada realmente, né, para aquilo que a Bíblia nos orienta. Então é uma benção, é um privilégio estar aqui hoje. E principalmente ao lado do meu amigo aqui, Pastor Dinho, que tem sido uma voz aqui nessa cidade. Que bênção, Deus é maravilhoso. Amém, amém. É, assim como o Nicolas hoje é uma voz política no Brasil, né? E eu posso dizer que o Dinho também, como pastor e vereador, é uma voz política que nós temos aqui hoje no nosso estado do Espírito Santo. Eu quero fazer uma pergunta para o Dinho agora. Dinho, como que você enxerga essas vozes que nós temos conservadora a nível de Brasil hoje? Você acha que o nosso país está bem representado com essas vozes que têm essa firmeza, essa coragem, igual o Nicolas tem, igual você tem, Giovana Federal e outros que nós conhecemos, mas a nível de Brasil? Ou você acha que poderia ser mais essa voz política que defende de fato os verdadeiros valores da família? Bom, eu acredito que a nossa, quando eu falo nossa geração, eu não estou dizendo nem em relação à idade, estou falando do tempo político, né? Os cristãos hoje que foram levantados por Deus nesse tempo político, eu volto a falar sobre o que eu falo do Bolsonaro. Eu acredito que nós somos os cortadores de árvores. Estava conversando com o pastor Edésio no carro, né? Desabafando sobre as minhas frustrações políticas. E de fato, os nossos frutos não serão vistos agora, né? Os nossos frutos serão vistos pelas próximas gerações, que já terão um caminho aberto dentro do que nós estamos fazendo. Nós não temos frutos do nosso trabalho físico. Você vai ver que nós fazemos militância no sentido de destruir os inimigos que podem atrapalhar o futuro dos nossos filhos, o futuro das nossas famílias. Então, eu acho que nós somos caças fantasmas, né? Então, eu gosto muito de João 10:41. Quando vão dar testemunho a respeito de João, Jesus disse: olha, João não fez nenhum milagre, mas tudo quanto disse a respeito de Jesus era verdade. Então, nós não vamos ver milagres, frutos dos nossos milagres agora, mas nós vamos ver homens falando a verdade, que vão preparar o caminho para quem de fato vai plantar para colher frutos. Não sei se o pastor Edésio consegue chegar com essa mesma visão. Eu acredito que o nosso tempo político hoje, os frutos serão a destruição, aspas, né, dos nossos inimigos. Mas na prática mesmo, socialmente falando, a nível físico, eu acredito que as próximas gerações, me sinto muito honrado, né? De estar aqui do lado do pastor Edésio, é um amigo querido. Quando eu olho para o Nicolas, eu falo com as pessoas, eu olho com um olhar de esperança. Nós conversamos sobre isso, né? Sim, A igreja ela entendeu e está percebendo a importância de não só apoiarmos os amigos da fé,
mas sim levantarmos de dentro do nosso próprio ambiente de fé aqueles que vão militar, defender não os princípios conservadores, mas os princípios da fé, que são superiores aos princípios conservadores. Amém. O David ele foi